Lucas 18:9, diz assim: há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Vamos ler todos juntos o último versículo aí, a última parte? Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Senhor, a gente retorna a essa história que o Senhor contou tantos anos depois, e nós pedimos que o mesmo espanto, o mesmo efeito transformador que essa história causou nos ouvidos dos seus primeiros ouvintes, que ela cause também no nosso. A despeito do número exorbitante de vezes que a gente já leu esse texto, já conversou sobre ele, que o Senhor possa, pela ação do Teu Espírito aqui na nossa comunidade, trazer esse renovo, esse ar novo, quando nós lemos e meditamos sobre a Tua Palavra. Nós oramos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Alguém escreveu em um muro, né? Pegou o muro da sua casa e falou assim: rapaz, o muro da minha casa é uma oportunidade evangelística incrível, já sei o que eu vou fazer. Ele pegou e escreveu no muro bem bonito assim: só Jesus salva. Então todo vizinho que passava por ali, toda a vizinhança passava e via aquelas letras garrafais, né, naquele muro branco, bem destacado: só Jesus salva. Um ponto grandioso de exclamação, né? Só que aí, você sabe como é, né? Sempre tem uma pessoa espirituosa, alguém pegou uma lata de pichá de madrugada e escreveu embaixo: de quê? Ponto de interrogação. É engraçado que, para nós compreendermos o Evangelho, que é uma boa notícia, nós temos que entender alguma coisa que vem um pouco antes do Evangelho, que é aquilo que nós chamamos, nós evangelicais, chamamos de a má notícia do Evangelho. E parece até um contrassenso, né? Porque se a gente for colocar tudo ao mesmo sentença, quer dizer, a má notícia da boa notícia, né? Parece aquela coisa assim: rapaz, eu tenho 2 notícias para te dar, Renan. Qual você quer primeiro? Uma boa e uma ruim, né? Uma boa apresentação do Evangelho é precedida por uma notícia que, a princípio, é sim uma notícia ruim. Dentro do Evangelho de Lucas, há uma grande preocupação de Lucas de definir o que é salvação. Na cabeça de Lucas, Jesus veio para salvar o perdido. E em Lucas nós temos várias histórias, algumas delas que só Lucas conta, sobre o que é perdição. Essa é uma das histórias. Uma história também importante é quando Jesus vai jantar na casa de um fariseu. Uma mulher pecadora se aproxima e chora sobre os pés de Jesus. Ele diz que ela foi perdoada. Simão, que é o fariseu, julga tanto a mulher quanto Jesus no seu coração. Mais à frente, Lucas nos conta uma história de novo com 2 tipos muito fortes. Um pai que tinha 2 filhos, um filho que pediu a herança e foi embora, outro filho que ficou em casa. Novamente uma história que fala de 2 tipos de pessoas. E agora a gente vem para aquilo que seria a parábola talvez mais agressiva de Jesus. É difícil para o nosso ouvido moderno entender o que as pessoas ouviram quando Jesus contou essa história. Mas um dia Jesus estava perto dos fariseus, junto dos seus discípulos, e Jesus, vendo que os fariseus olhavam com um desprezo enorme para as pessoas que seguiam a Jesus, Jesus sentou e falou assim: gente, vou contar uma história de uma coisa que aconteceu comigo aqui. Teve um dia que eu fui no culto, cheguei lá na igreja, todo mundo chegando para o culto, domingo à noite, 19h30, e aí a galera foi chegando, eu sentei no fundo, fiquei lá no fundo, sentadinho, quietinho, lá na minha, no culto, de boa, pã. E aí foi chegando um monte de gente e o pregador subiu, pregou um sermão bacana, pá. E aí os discípulos ouvindo, né? Mas e aí, Jesus, o que aconteceu depois? Bom, depois que o pregador pregou,
ele fez um apelo. Falou assim: todo mundo que quiser ser perdoado por Deus, todo mundo que quiser ter um encontro com a graça, vem aqui para frente. E eu estava lá no fundo do culto olhando. Aí da primeira fila saiu uma senhorinha assim, simpática, com o cabelo bem branco, alvejado pelo tempo, com um coque assim na cabeça, uma saia muito longa. E ela foi andando para o púlpito com uma atitude bem impiedosa, assim, eu gostei de ver. Aí ela chegou lá e ficou lá parada diante do púlpito. Mas aí, passado um tempo, um político acusado de desviar dinheiro de um hospital que estava sentado num banco lá de trás, também saiu do seu lugar. E foi para frente. Logo em seguida, uma cantora de funk que ganhou milhões, expondo o próprio corpo e cantando letras obscenas, saiu mais ou menos do meio assim, e também foi lá para frente. Logo depois, um traficante que ficou conhecido por vender drogas durante muitos anos, adolescente, nas portas das escolas, também saiu, ele estava lá. Foi, caminhou e chegou lá na frente. E eles começaram a se alinhar ali na frente. Logo depois, um travesti usando um salto alto, agulha enorme, e um vestido preto básico, muito esguio e alto, saiu de um ponto da igreja e foi também lá para frente. Um bêbado que tinha gastado todo o salário do mês, da família, com os amigos no bar, naquela tarde de domingo, também saiu de onde ele estava e foi caminhando cambaleantemente até a frente da igreja. Logo depois, um cara que havia acabado de assaltar um pai de família e dado uma coronhada na testa dele, também saiu de onde ele estava, caminhou e foi até o púlpito, e todos se alinharam ali. Todos se alinharam ao lado daquela senhora. Quando ela olhou para o lado, ela ficou assustada. Falou assim: gente, o que está acontecendo? Essas pessoas deveriam ter vergonha de vir aqui implorar o amor de Deus. Que bom que eu não sou como essas pessoas que estão aqui. Que bom que eu não sou como fulano. Que bom que eu não sou como ciclano. Ainda bem que eu não sou como nenhum deles. E aí Jesus termina essa história de uma maneira muito engraçada. Os discípulos falam: mas e aí? Bom, e aí que o pastor orou, tal, as pessoas, né, se arrependeram dos seus pecados lá, tal, não sei o quê. E eu tenho uma coisa engraçada para dizer. Aquelas pessoas que foram lá voltaram para os seus assentos, perdoadas pelos seus pecados. Mas aquela senhora não. Ela voltou da mesma maneira que tinha ido lá para frente. Se você está chocado me ouvindo, então é justamente isso que aquelas pessoas de Jesus sentiram. Elas sentiram um choque. Porque o fariseu era o tipo religioso mais perfeito, mais perfeccionista, mais detalhista, mais escrupuloso na obediência das leis do Antigo Testamento. E o publicano era basicamente alguém que havia traído a pátria, havia traído a família, havia traído a religião e o próprio Deus para ser um cobrador de impostos que trabalhava para os romanos cobrando impostos dos seus irmãos. Publicanos não eram aceitos na sinagoga, não eram muitas vezes aceitos dentro da própria família. Se você queria ser publicano, você perderia todos os vínculos sociais, porque poucos dos seus amigos se dignariam a ter algum tipo de comunhão com você. Por isso os publicanos geralmente só andavam com os publicanos. Eles eram absolutamente execrados pelos fariseus. Aquilo que Jesus conta é uma história muito agressiva. E para os ouvidos de quem está ouvindo no tempo de Jesus, era assim, de dar uma angústia, né? Porque Jesus está dizendo que duas pessoas foram ao templo. O templo era um lugar público de oração. Foi o fariseu, que era um típico religioso. Os fariseus, eles eram todos eles admirados pelas pessoas. Note que Jesus está mencionando uma figura que era muitíssimo admirada no seu tempo, pelo seu zelo, pelo seu comprometimento, pela sua perfeição moral. E, no entanto, o contexto desse texto é o versículo 9, né? Jesus, querendo enviar uma mensagem para aqueles que confiavam na justiça própria e desprezavam os outros, contou uma história de um fariseu que ia ao templo. E quando ele chega lá no templo, ele começa a falar assim: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque eu não sou assim, eu não sou assado. E é engraçado que na sua oração ele faz uma referência ao publicano, né? Eu não sou como aquele desgraçado que está ali do lado. Está vendo, Deus? Aquele, manda um raio nele, Senhor. Parte a cabeça dele, Senhor. Aquele cara é ruim, aquele cara é do mal. Ainda bem que eu não sou como ele. Não, eu sou bom, eu faço tudo certo. E é engraçado como o fariseu, ele exibe a sua superioridade moral, a sua superioridade, né,
religiosa como um todo. Mas o final do texto diz que ele voltou para casa sem o perdão de Deus. Ele voltou para casa do mesmo jeito que ele chegou no templo. Não tem aquela frase que a gente, pastor, fala no culto: Senhor, que a gente possa sair daqui diferente de como a gente entrou. E esse cara, ele saiu do culto do mesmo jeito que ele entrou. E a pergunta é: por quê? O que saiu errado? Bom, tudo começa com um falso entendimento do problema. Na visão do fariseu, o problema que Deus veio resolver é o pecado. Mas o pecado, né, se a gente perguntasse para um fariseu o que é pecado, ele diria assim: o pecado é quebrar a lei. Então, se eu não quebro a lei, eu estou bem com Deus e Deus está bem comigo. O comentarista Walter Liefeld diz que a crença na mente do fariseu é de que ele obedece todas as regras e, como um resultado, Deus o aceita, porque ele é alguém que não pisou na bola. Só que essa definição do que é pecado, ou seja, quebrar a regra, ela é ainda uma definição imatura, ela é uma definição teologicamente muito superficial. Então, essa falsa definição do problema estabelece uma falsa solução. Se pecar é só quando a gente pisa na bola, então ótimo, é só não pisar na bola, me esforçar mais, que Deus me aceita. Eu chego diante de Deus e falo assim: Deus, está essa lista de regras aqui, eu cumpri da primeira até a última. Toda falsa solução, então, produz um resultado desastroso. A oração do fariseu, ao invés de ser um momento de rendição a Deus, torna-se um momento de exibismo religioso. Queridos, isso que Jesus está dizendo é da mais alta gravidade. Ele está dizendo que aquele cara que seguia todos os mandamentos, conhecia várias passagens da Bíblia de cor, dava o dízimo, ia ao templo, fazia orações, que tudo isso ele fazia mesmo. Ele não estava só, os fariseus não diziam só que faziam as coisas, eles faziam mesmo. Só que o problema é que ele chegou diante de Deus e falou assim: Deus, olha aqui, ó, eu cumpri todas as listas, de todos os pecados possíveis, eu fiz tudo certo, agora você tem que me aceitar, porque eu rezei na sua cartilha, eu fiz a listagem toda. Uma falsa definição do Evangelho é sempre precedida por uma falsa definição do problema que o Evangelho resolve. Uma falsa definição do Evangelho sempre é precedida por uma falsa definição do que é pecado. E o que é pecado? Se a gente fizer essa pergunta por aí, por exemplo, a maioria das pessoas, né, eu fiz uma pesquisa na internet, uma pesquisa robusta, né, entrei nos sites e descobri o que as pessoas estão dizendo sobre o que é pecado na internet. Pecado é uma falha moral, pecado é quebrar a lei de Deus, pecado é errar o alvo, pecado é omissão. Note que essas 4 definições são coisas que a gente faz ou não faz. E elas estão certas, mas elas ainda são insuficientes. Uma definição de pecado como o pecado é quebrar a lei de Deus, quando a gente só entende pecado como fazer alguma coisa errado, talvez na nossa cabeça a solução seja: então, é só não fazer nada errado. Ah, o pecado é errar o alvo. Olha, então a solução é só acertar o alvo. E aí a gente ouve definições de vida com Deus que são baseados todos em esforço meu. Eu me esforço mais, eu faço melhor, e então Deus me aceita. Se o pecado é uma falha moral, então o Evangelho se torna um código de conduta que nos dá o treinamento adequado para sermos pessoas melhores. Se o pecado é quebrar a lei de Deus, e só isso, então a igreja é o lugar onde as pessoas aprendem mais sobre Deus e mais sobre como obedecer a Deus. Se o pecado é errar o alvo, então a igreja se torna o lugar da gente aprender a acertar o alvo. Ou seja, é apenas uma questão de nos esforçarmos mais para não cometermos uma falha moral, não desagradarmos a Deus, não pisarmos fora da lista. Toda falsa solução tem um resultado desastroso. Por quê? Porque quando nós acreditamos que a salvação vem por aquilo que nós fazemos, nós estamos agarrando uma meia verdade e fazendo dela uma mentira inteira. Dr. Martin Lloyd Jones, ele fala assim: quando nós afirmamos que ser cristão é ser bom o bastante para então ser aceito por Deus, nós estamos aceitando uma mentira do diabo e uma negação da fé.
Quando nós aceitamos a ideia de que ser cristão é ir melhorando o meu comportamento de tal maneira que gradualmente eu me torne mais aceito por Deus porque eu faço coisas certas, e isso é uma mentira do diabo e uma negação da essência da fé cristã. Por quê? Porque nós deslocamos o olhar de Jesus e do que Ele fez na cruz para a nossa salvação, para aquilo que eu posso fazer com minha obediência humana. Aos poucos eu começo não mais a confiar em Jesus como meu único Salvador, mas começo a dizer assim, não, mas pera lá, Jesus morreu na cruz, mas eu sou um cara muito bom. Eu eu faço tudo direito, eu vou ao culto, eu faço as coisas certas sim. Quem disse que eu sou como o político corrupto que foi lá? Quem disse que eu sou como a cantora de funk? Quem disse que eu sou assim? Não, eu sou diferente. É engraçado que quando nós temos uma definição de pecado como quebrar a lista de regras, muitas vezes nós achamos que a solução é não quebrar as regras. E aí a gente faz algumas afirmações, né? É engraçado, cara, como que no fundo, a gente acredita que é bom cidadão. A gente acredita que é uma boa pessoa. A gente vai à igreja, sou um bom pai, sou um bom marido, sou uma boa esposa, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Só que Jesus certa vez disse exatamente assim: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. E eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Por quê? Porque pessoas saudáveis não procuram um médico. Porque pessoas justas não esperam redenção. Porque pessoas que não estão perdidas não esperam salvação. E é engraçado como que depois de um tempo caminhando no Evangelho, né, a gente se converte, aquele momento assim que a gente tem uma noção do nosso pecado, que ele é tão grande, tão monstruoso, tão sério, tão profundo, tão feio. Mas é engraçado que, de repente, em determinada altura da fé cristã, essa sensibilidade para com o nosso próprio pecado, ela vai diminuindo. E tem um dia que eu chego na igreja, né, eu senti isso dentro de mim esses dias, quando eu estava vindo do centro com a minha esposa, a gente tinha saído para jantar, e a gente passou numa rua onde tinha uma série de postos de prostituição. E quando eu passei por aqueles postos de prostituição, um sentimento de superioridade moral caiu sobre mim. E eu olhei para aquelas pessoas e falei, nossa, que pessoas depravadas, que pessoas, que gente terrível, que gente miserável. Senhor, mete um raio na cabeça desse povo, mete um raio, derrama uma língua de fogo aqui, lambe todo mundo, Senhor. E aí Deus falou assim, rapaz, eu já ouvi isso antes. Eu já ouvi isso antes. Eu já ouvi orações assim antes, da boca de um fariseu, faz um tempo atrás aí. Ele também orava assim como você. Ele também tinha esse sentimento assim de superioridade moral, aquela coisa que eu estou em pé, eu estou em condições de avaliar, eu estou em condições de julgar. Engraçado, eu cheguei em casa e eu falei, gente, que coisa terrível, né? Sempre tem um fariseuzinho desgraçado que vive dentro da gente. Sempre tem. Sempre tem. Imagine só como a plateia de Jesus ficou estarrecida, em choque. Alguns talvez querendo enforcar Jesus com as duas mãos, quando ele disse assim, deixa eu te dizer uma coisa, o fariseu e o publicano foram ao templo. O fariseu orou, o publicano orou também. Só que o publicano voltou para casa perdoado. O publicano voltou para casa perdoado. Bicho, isso é surreal no ouvido dos caras que estão ouvindo Jesus. Isso é assim. Como assim, Jesus? O publicano voltou para casa perdoado por Deus? É. Mas por que, Jesus? Quando o publicano chega, a postura dele é completamente diferente. Imagine a postura do fariseu, todo empinado, todo empolado, peito estufado, confiante, olhando para o alto, do tipo assim, Deus, eu estou aqui, ó. Eu fiz por merecer. Eu estou aqui, ó. Show de bola. Mas a postura do publicano é completamente diferente. Ele chega encurvado,
entristecido. Ele não olha para o alto, ele olha para baixo, com um olhar entristecido. E ele não sabe fazer uma oração muito elaborada como o fariseu. Ele não sabe dizer muitas coisas bonitas. Ele diz somente o seguinte: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. O conteúdo da oração é breve, mas a palavra que Jesus usa em seguida é muito, muito forte. Jesus usa uma palavra muito expressiva para nós teólogos, que diz assim: ele voltou para casa justificado. Jesus usa uma palavra aqui de kaiosine, do grego, que quer dizer, Deus colocou justiça sobre aquele homem. A ideia do verbo não é que Jesus olhou para ele e viu justiça, não. Jesus realmente viu pecado nele. Mas Jesus Deus colocou da sua justiça sobre ele. De kaiosine quer dizer colocar sua justiça sobre alguém. Quer dizer colocar sua justiça em alguém que não tem justiça. Jesus está dizendo, Deus olhou para aquele homem. Deus colocou justiça, Deus o justificou. Deus o tornou justo, e ele voltou para casa perdoado dos seus pecados. Deus o fez um justo. Mas por que ele foi perdoado e o outro não? E então Jesus encerra essa história com uma citação de Provérbios. Provérbios 16 e 18. A soberba precede a ruína, a altivez de espírito vem antes da queda. Provérbios 29 e 23, a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Provérbios 16 e 18, a soberba vem antes da ruína. Eu estou repetindo, né? Provérbios 18 e 12, antes da ruína, gaba-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. O que é que o publicano fez certo? Ele tinha um entendimento mais sério do seu problema, do seu pecado. Ele não disse, Senhor, eu cometi alguns pecados. Não, ele diz, eu sou um pecador. Ao mesmo tempo que ele confessa o seu pecado, ele pede pela misericórdia de Deus. A palavra misericórdia aqui no grego é uma palavra muito séria, muito profunda, que tem um sentido de reconciliação, tem um sentido de reconciliar. E então ele sai desse lugar perdoado. Eu sei que quando eu digo assim do púlpito, cara, que pecado é muito mais do que quebrar uma lista de regras, as pessoas ficam confusas. E a primeira coisa que vem na cabeça, então beleza, então posso quebrar as regras. Não. Não é absolutamente isso que eu estou dizendo aqui. Eu vou te fazer uma pergunta. Se você se trancasse como um monge, num lugar recluso, pelo resto da sua vida, e não tivesse nem a possibilidade mais de pecar, de fazer nada de errado, nada de errado, nenhum daqueles pecados clássicos envolvendo sexo, envolvendo drogas, envolvendo roubo, qualquer coisa, você não teria nem a possibilidade de pecar, você ficou enclausurado lá. Isso, então, depois de algum tempo, Deus olha lá para aquela clausura e fala assim, rapaz, tem alguém santo ali. É isso que Deus veria, irmãos? Quando a gente está dormindo, com os olhos bem fechados assim, sem fazer nada de errado, sem quebrar nenhum comando de Deus, quando Deus olha para nós dormindo assim, ainda mais eu, que como alguns amigos sabem que eu durmo bonito, eu durmo assim, posando para uma foto noturna que a minha esposa vai tirar. Vocês acham que Deus vê um santo, irmãos? Porque eu não estou fazendo nada de errado? Irmãos, o problema todo está no nosso interior. Jesus disse assim, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas saem do coração. Mateus 15, 19. E a grande questão é que Deus vê o nosso coração. E esse é o problema. Nós reformados, nós temos uma compreensão do pecado que vai muito além de quebrar as regras. Nós reformados temos dito por 500 anos que o pecado é a nossa natureza. A nossa natureza é pecaminosa. Existe um instinto para o mal dentro de nós. Quando nós estamos respirando lá na clausura, nós ainda respiramos agressão e inimizade contra Deus, porque o pecado é uma questão do que nós somos, não é só uma questão do que nós fazemos. O peixe nada, por quê? Porque essa é a natureza dele.
O filósofo antigo Esopo, ele conta uma história muito bacana que fala assim: um dia o escorpião decidiu não mais ser um escorpião, ele queria mudar de vida. Ele não queria mais ser agressivo, matar os bichinhos. Ele queria mudar de vida, queria ser outro bicho, mais afável, mais amigável. Ele falou assim: não, para eu mudar de vida, bom seria mudar de geografia. Então eu vou sair daqui, da selva escura, e vou morar num campo. E ele foi saindo da selva, no caminho do campo ele encontrou um rio. Como escorpiões não sabem nadar, assim diz a fábula, não consultei, né, o NetGeo para saber, né, na fábula ele não sabe nadar. E aí então ele vê uma rã por ali, ele fala assim: dona rã, chega junto aqui, dona rã, por favor. Aí a rãzinha chega a certa, né, distância, porque o escorpião é sempre perigoso, fala assim: dona rã, eu estou em busca de mudança de vida, e eu preciso de uma ajuda da senhora, preciso que a senhora me ajude a ir para o outro lado do rio. Dona rã falou assim: você está maluco? Você está maluco? Eu já te vi matar um monte de amigos meus. De jeito nenhum. Olha só, de jeito nenhum. Não tem jeito. Ele falou assim: dona rã, vamos pensar juntos, dona rã. Se a senhora me der uma carona sobre as suas costas e eu matá-la no meio do rio, eu também vou morrer junto. Eu nunca faria isso. Então, o mínimo... Mas e quando a gente chegar lá do outro lado? Não, quando eu chegar lá do outro lado, a senhora pode me soltar em determinado ponto, porque aí eu acabo de nadar sozinho, pode ficar tranquila, nada vai acontecer de mal. Rãs têm uma natureza muito singela, meus irmãos, muito ingênua, né? Já criei muita rã lá em casa, então eu sei que elas confiam muito fácil nas pessoas e ouvem histórias, acreditam. Então ela ficou iludida. Ela deu carona para o escorpião. Aquela rã foi nadando, e quando eles chegaram exatamente no meio do rio, no lugar em que as ondas subiam, no lugar mais denso e profundo, ela sentiu uma fisgada, uma agulhada nas costas. E ela olhou para trás e falou assim: você está maluco? Nós dois vamos morrer agora. E o escorpião disse assim: dona rã, só agora eu descobri que eu sou o que sou e não posso negá-lo. Meus irmãos, nossa natureza é pecaminosa. Não se trata só de quebrar uma lista de regras, porque mesmo quando nós cumprimos as regras, nós queremos esfregar isso na cara de Deus para que Ele nos aceite. Nós queremos esfregar a nossa justiça própria na cara de Deus e dizer como o filho mais velho: eu tenho estado sempre aqui, eu faço tudo o que você manda, eu tenho obedecido às suas ordens e você não tem sido bom comigo. Eu tenho feito conforme a cartilha e você não tem sido bom comigo. É por isso que Jesus, ele define o pecado muito mais complexamente do que religião ou não religião. Note que as pessoas mais religiosas do tempo de Jesus foram as pessoas que mataram Jesus. Então é muito mais complicado do que isso. É muito mais profundo. A nossa condição de pecaminosidade é muito mais grave do que isso. Então qual é a solução? Quando as pessoas que ouviram a pregação de Pedro, em Atos 2, elas perguntam assim: irmãos, o que faremos? Pedro responde: arrependam-se cada um de vocês e sejam batizados em o nome de Jesus Cristo para que obtenham perdão dos seus pecados e recebam o perdão do Espírito Santo. A Bíblia tem um comando para nós que queremos obter o evangelho da boa notícia. O primeiro comando é de arrependimento dos nossos pecados, mas não só dos nossos pecados práticos, das listas que nós quebramos, mas essencialmente de quem nós somos. A confissão de fé de Westminster e todos os nossos símbolos de fé reformados afirmam que o pecado é a nossa natureza básica, é o que nós somos. A confissão de fé de Westminster diz assim: o pecador, pelo arrependimento, de tal maneira sente e aborrece-se do seu pecado que volta-se para Deus. Ou seja, há na vida daquele que é tocado pelo Evangelho um arrependimento tão profundo que é uma completa mudança de direção de vida. E no que isso resulta? Resulta que todas as vezes que um pecador se arrepende do seu pecado, entende a sua condição, que ele não pode se salvar sozinho, e se volta e confia em Jesus Cristo como seu Salvador, ele é resgatado. E Deus de novo faz dikaiosine, Deus pega da justiça de Cristo e coloca sobre esse pecador. Meus irmãos, não existe justiça própria em nós. Isso é uma ilusão da nossa cabeça.
Tem um texto muito agressivo no Antigo Testamento que diz assim: toda justiça humana, ajuntada, empilhada, ensacada, é como o quê? Trapos de imundícia. Meus irmãos, todos nós sabemos o que esse texto significa. Ele faz uma alusão à nossa justiça e aos panos que as mulheres usavam para tampar a menstruação no seu período menstrual. Fala assim, está vendo? A sua justiça é como isso daqui, ó. Sua justiça é isso daqui. Para mim, no meu padrão, do meu olhar, a sua justiça é como isso daqui para mim. É um texto agressivo, mas é um texto muito importante. Agostinho nos diz, ele tinha uma expressão, né, latina, que diz assim: toda a justiça vem de fora de nós. Toda a justiça que o cristão tem não é dele, não é minha, não foi conquistada, não é uma questão de, nossa, agora eu estou ficando bom, nossa, agora eu estou ficando bom demais, Deus, olha para mim, estou ficando massa aqui no discipulado, estou acumulando um tantão de justiça. Não. Esse é um entendimento equivocado da gravidade do nosso problema e da solução que Deus oferece. Deus está nos dizendo, toda a justiça que nós temos vem de fora de nós. Paulo nos explica como nós podemos ser encontrados nessa justiça. Ele diz assim: de fato, no devido tempo, ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom alguém talvez tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós na seguinte forma: Cristo morreu em nosso favor quando nós ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, reconciliados com ele mediante a morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Meus irmãos, as Escrituras dizem o seguinte: se você quer experimentar o que é salvação, pare de tentar. Pare de tentar e confie. Só isso. Pare de tentar salvar a si mesmo. Você nunca vai conseguir. Esse projeto está equivocado do princípio ao fim. Pare de tentar. Confesse o seu pecado. E deixe que Cristo seja suficiente para ser o seu Salvador. Esse é o coração do Evangelho. Esse é o coração do que significa ser resgatado em Cristo, salvo por Cristo. Eu sei que você, assim como eu, já viu muitas imagens de Cristo. Recentemente a gente teve ali no lugar mais mineiro de Minas Gerais, que é Tiradentes, né? Esses lugares todos, Ouro Preto, e você vê muita arte sacra nesses lugares, né? Você vê muitos crucifixos, né? Barroco novo, barroco de não sei o quê, rococó, todos os estilos aí que os historiadores estão por dentro, né, Paulinho? Das artes, né? Em todos os lugares você vê um crucifixo e o que você vê? Você vê um homem magro, não é? Com um olhar assim triste, colocado na cruz, e ele está fraudado. Vocês já viram? Jesus está vestindo uma fralda. Meus irmãos, aquilo é um eufemismo, aquilo é um adendo poético. Jesus não foi crucificado fraudado. Ele foi posto nu na cruz do Calvário. Ele foi encravado inteiro, nu e pelado na cruz do Calvário. Sabe por quê? Para que Deus pudesse vestir a mim e a você com a justiça dele, Deus colocou toda a nossa vergonha sobre Jesus. Para que nós pudéssemos ser vestidos com a justiça, para que nós pudéssemos receber essa túnica de filho, para que nós pudéssemos ser acolhidos no céu e vestidos nessa justiça maravilhosa, que não é minha, que não é sua, essa túnica não é nossa, essa túnica era de Jesus, essa túnica que foi colocada sobre nós. Deus colocou o seu filho completamente nu, na mais vergonhosa exposição na cruz do Calvário.
Alguém escreveu no muro: só Jesus salva. Alguém colocou embaixo assim: salva de quê? Mas o crente foi inteligente, foi esperto e foi sagaz. Ele replicou embaixo: nos salva do muro de separação. Ele nos salva do muro de separação que há entre nós e Deus. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, nós agradecemos, porque mais uma vez o Teu Espírito consegue nos levar até esse lugar maravilhoso que é os pés da cruz do Calvário. Esse lugar em que nós entendemos a gravidade do nosso pecado, Senhor. Senhor, o nosso pecado não é uma coisa simples, porque se fosse, o Senhor teria nos deixado resolvê-lo nós mesmos. Mas como o Senhor desde o princípio sempre soube que nós éramos incapazes de salvar a nós mesmos, então o Senhor entendeu que era preciso um plano drástico, agressivo, um plano realmente incisivo e poderoso para nos levar de volta para casa. E o Senhor nos deu o seu Filho. Senhor Jesus, é nessa cruz que nós fomos salvos. Fomos salvos, Senhor Jesus, dessa nossa natureza terrível que vive dentro de nós. Essa natureza que, Senhor Jesus, mesmo depois do momento em que nós conhecemos ao Senhor como nosso Salvador, ela permanece ativa ainda em nós, nos levando, Senhor Jesus, a desprezar o nosso próximo, a nos acharmos superiores, achar que nós sabemos, que nós temos, Senhor Jesus, a solução para a nossa própria condição de pecado. Senhor, nos perdoa, nos perdoa. Toda vez que aquele fariseuzinho que vive dentro de nós olhar para fora com um olhar de juízo, olhar para fora com um olhar de desprezo, todas as vezes que isso acontecer, Senhor Jesus, essa confiança maligna se inclinar sobre o nosso coração, nos lembra do Evangelho, Senhor. Nos lembra que nós estávamos tão desesperados, nós estávamos tão perdidos, nós estávamos tão sem condição de fazer nada, o Senhor teve que nos resgatar na cruz do Calvário. Do contrário, nós estaríamos indo direto para o inferno agora. Não foi, Jesus, absolutamente algo que nós fizemos ou pudéssemos fazer, mas o Evangelho é todo sobre você, Jesus, sobre o seu sacrifício, sobre o seu amor, sobre a sua obediência, sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição. O seu Evangelho é sobre você, nos amando na cruz do Calvário. Nos lembra isso a cada dia, não nos deixa, Senhor Jesus, não nos deixe que o coração se desapegue do Evangelho. O Evangelho não é apenas aquilo que nos converte no princípio, é aquilo que nos mantém firmes no discipulado até o fim. Nós fomos não apenas salvos no Evangelho, mas nós desejamos ser nutridos no Evangelho. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Que nós possamos render o coração a Ti numa atitude maravilhosa de entrega, de rendição, porque nós precisamos de um Salvador. E nós o temos. Nós o temos. Essa é a boa notícia, o Salvador que nós precisamos. Nós temos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém.